Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte, sempre as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Então já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Link na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais. Problema da noite, né? Vamos falar agora da classificação do Flamengo. Quando a gente viu aquelas imagens que atrasaram o jogo por 22 minutos... Se esse fosse o problema. Parecia que esse era o problema da noite, né? E no fim das contas, a chuva de papel picado deu mais trabalho que o próprio Inter ao Flamengo. Tamanha facilidade com a qual o Flamengo conseguiu avançar na soma dos dois jogos, né? Esse parecia o problema da noite. A chuva de papel picado no Beira-Rio que atrasou o jogo por 22 minutos e rendeu cenas pitorescas, folclóricas e memes para falar do jogo de ontem. Quem dera esse fosse o problema. Foi um papelão, né? Foi. A verdade é foi. essa. Mas quem dera esse fosse o problema da noite, né? Que parecia ser o problema da noite. E se fosse o maior problema do Internacional também. Exatamente, exatamente. Foi muito tranquilo, né? O Flamengo passou com muita autoridade, né? Eu diria que é do tamanho da diferença que hoje é o futebol do Flamengo para o Inter. Ele se refletiu nesses jogos. Sabe o que é pior na minha visão? O Inter tentou fazer um jogo diferente do que fez no Maracanã. Você pega os primeiros 20 minutos ali, foi o Inter que tentou marcar a saída de bola do Flamengo, tentou ser agressivo, mas em nenhum momento conseguiu finalizar contra o gol do Flamengo ou ser perigoso, né? Controlar o jogo. O Flamengo inibiu esse ímpeto e, na sequência, teve o total poder de gerir a partida ali da forma que queria. A atuação gigante do Saúl no meio campo do Flamengo. O Jorginho também, aliás, o gol do Flamengo tem ali se a gente pega ele desde a origem, tem algo muito de interessante na estratégia de saída de bola do Flamengo, do Jorginho recuando para atrair a atenção de um dos meio-campistas do Inter e o Léo Ortiz saindo pela direita, recebendo, conduzindo bola, servindo Varela até a construção da jogada dentro da área. É um time que funcionou muito bem, que produziu, que fez o que quis com o jogo. Levou um susto ali no final, uma bola na trave do Borré, mas logo depois ampliou o placar para 2-0. Poderia até ter sido demais. Teve 2 gols anulados. Como a gente... do Flamengo jogaram domingo. E fizeram domingo a mesma coisa que fizeram ontem. E o Inter descansado, porque o Inter não jogou domingo com os titulares, né? E isso me chamou muita atenção. Como que o Inter sabia o que o Flamengo ia fazer, porque o Flamengo vem fazendo isso constantemente, e o Inter não preparou um antídoto para isso. Então, mas... Ou será que é simplesmente outro nível mesmo? Não, incapacidade nesse momento do Inter. Mas alguns times, mesmo que não foram o Bayern, que teve o êxito completo, mas, por exemplo, o Cruzeiro no Mineirão conseguiu fazer com que o Flamengo não fosse confortável na partida. Aí eu chego ao nível do Inter no momento. O Inter está sem nível no momento para competir com essa máquina. O próprio Atlético Mineiro, rapidinho, o próprio Atlético Mineiro na Arena MRV no segundo tempo conseguiu pôr o Flamengo em dificuldade. Sim. Então, assim, é um time que está preparado para isso. No Maracanã também o Galo. Fez um gol roubando a bola no erro do Léo Pereira. Exato. Mas, assim, é isso que me chamou a atenção no Inter. A passividade do Inter jogando em casa 3 dias depois de ter visto como o Flamengo jogava com os mesmos jogadores. Eu acho que tem uma questão muito interessante que eu tenho pensado sobre ela desde ontem. Me preocupa muito quando se associa a superioridade do Flamengo só à questão financeira. Então é assim, eu tenho dinheiro, eu contrato os melhores e, naturalmente, eu vou jogar mais. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que esse é um componente importante, mas muito mais importante, penso eu, é a ideia que o Flamengo, através do seu técnico, que é o Felipe Luiz, leva a campo. Você pode gastar muito dinheiro e pode não ter uma equipe que tenha a eficiência, a eficácia e o jeito de atuar do Flamengo. Quando o Eric traz que em 270 minutos de confronto, o Internacional não conseguiu sequer, por 10 minutos, ser ameaçador ao Flamengo, e não me venham com o segundo tempo do jogo de quarta-feira passada, porque no jogo de quarta-feira passada o Internacional não ameaçou o Flamengo. O Internacional apenas teve um pouco mais de bola nos pés, mas isso não levou a quem estava transmitindo o jogo a elevar o seu tom de voz quando o Rossi foi acionado, porque o Rossi não foi acionado. Então não vamos entrar por esse caminho. Isso me faz supor o seguinte: além da disponibilidade financeira de ir ao mercado e fazer um movimento que te permite, no meio do ano, trazer o Saúl, o Jorginho e o Samuel Lino, o Flamengo tem ideias que os outros não conseguem ter. Quando o Eric diz, poxa, mas no domingo o Flamengo jogou com um time que entrou em campo na quarta-feira, porque o Internacional não está habituado a fazer isso. Não é apenas uma questão financeira, é uma questão de conceito. É conceitual de como é que eu vou jogar,
contra uma equipe que me marca o tempo inteiro, que me sufoca o tempo inteiro. Como é que eu saio disso? Não está apenas associado à qualidade, tem o hábito. Eu não estou acostumado a jogar com a exigência que esse adversário me pede. Isso aí é muito legal de você falar, No Paulo. momento, né? Porque no primeiro momento, turno... No primeiro turno, exatamente isso. eles fizeram um jogaço no Maracanã, foi Sim. 1-1. É que, assim, o Inter, neste momento, tá sem nível para encarar o futebol do Flamengo. Se a gente for equipar... O Inter foi eliminado pelo Fluminense, que é um time que a gente pode dizer, em termos de investimento, de qualidade do elenco, ele é pare com o Inter. Né? Se você Eu acho até abaixo. Não, como material humano, o Inter deveria fazer mais contra o Fluminense. Que você Exato. tem, Se a gente quando for- você cita, só para te passar a palavra, Coutinho, quando você cita o jogo de abertura do campeonato, naquele sábado, que foi 1-1, de lá para cá, as ideias do Felipe Luiz no Flamengo foram cada vez mais se sedimentando. De lá para cá, as ideias do Roger no Internacional não foram se O Flamengo fez uma fase de grupos ridícula. Por causa dessa fase de grupos, inclusive, ele passou em segundo e decidiu fora de casa. E só vai decidir fora de casa. Né? Só que de lá para cá, o Flamengo subiu muito de nível Até a em relação final. ao que ele fez na fase de grupos. Ontem ele deu um baita... Oi, Libertadores, cheguei. Assim, um oi de assustar a concorrência, o que ele fez nesses dois jogos, de tamanha facilidade. E o Inter tá ladeira abaixo. Mas Então, é bom você frisar... pega o Flamengo subindo, o nível de excelência do Flamengo subindo, e o Inter na draga em que está, o Inter... Os últimos 5 jogos que ele fez em casa, ele não ganhou. Nenhum dos últimos 5 jogos. Contra adversários de diferentes níveis. Então isso não tem só a ver com poderio econômico, tá tem a entendendo? ver É isso que eu quero dizer. Exatamente, mas é óbvio que o poder econômico tem muito a ver com a qualidade do elenco do Flamengo. Mas olha o Inter em casa nos últimos 5 jogos. O Inter empatou com o Vasco e, assim, levou um baile no primeiro tempo do Vasco, depois equilibrou o jogo. É o jogo da expulsão do Léo Jardim. Perdeu do Fluminense na Copa do Brasil, perdeu do São Paulo, foi amassado pelo Flamengo no domingo e foi liquidado pelo Flamengo ontem. Então, é um nível muito distante. São os nesse últimos momento. 5 jogos E em não, casa. e não do vamos casa. tratar o Inter como um time pobrinho. Claro que não. Tem investimento Claro que pesado, não. com 2 atacantes Claro de que não. Copa do Borré e Mundo, Ener Borré e Ener Valencia, Valencia Copa no do banco. Mundo. Dois jogadores de E Copa se do endividou para isso. Até endividou hoje pra não pagou isso, o Flamengo a óbvio. contratação do Thiago Eu acho que Maia. assim, essa história que o Paulo trouxe da grana, óbvio, o Flamengo hoje é um clube mais rico que o Internacional. mas não pode A condicionar capacidade de isso. investimento é maior. Isso é legal da gente traçar o seguinte Mas o paralelo. Inter é aí. um time que investe pesado também. Se a Pesado. gente voltar no Brasileiro do ano passado, o jogo entre Flamengo e Inter do primeiro turno ele foi adiado. Então ele aconteceu no final do campeonato. Foi. A gente teve 2 Flamengo e Inter acontecendo no intervalo de 20, 30 dias, assim. E foram 2 grandes jogos. 1-1 e 3-2, 1-1 né? e 3-2, isso daí. E era um momento que o Inter estava bem. Subindo. Exatamente. Por que é importante a gente traçar esse O paralelo? Inter foi perder a invencibilidade no jogo pro No Flamengo Maracanã. no Maracanã, por Foi. 3-2. Perfeito. Chegou a flertar com a Ó, possibilidade gente, de brigar. o Mirassol enfrentou o Flamengo muito melhor do que o Inter. Ele Sim. compara o nível de investimento dos dois. Então, a discussão, eu vou voltar aqui para lá para o Coutinho, é porque eu fico muito preocupado, porque eu acho que há um certo reducionismo em relação ao que faz o Flamengo, porque mas também o poder financeiro, não é o poder financeiro apenas. Paulo, Tem o poder financeiro, mas tem uma ideia ali. volta no ano passado. O Flamengo que jogava com o Tite, que é um grande treinador, mas que não conseguiu desenvolver o time do Flamengo. E já com tinha o esse tempo. poder financeiro todo. E você pega a partir do primeiro jogo do Felipe Luiz contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O time ganhou uma nova identidade, um novo jeito de jogar, e a partir de então se desenvolveu. Não quer dizer que nesse intervalo de quase um ano só tenha jogado bem. Não, isso é Zé citou normal. os jogos da Libertadores que de fato o Flamengo ficou abaixo. Aí a gente vai entender os porquês de cada momento, de cada semana, os jogadores que faltaram, os jogadores que não foram bem, as escolhas do Felipe que não funcionaram naquele cenário ali. Mas se a gente olhar para o macro, o trabalho de um ano é um grande trabalho. Ótimo. O Felipe faz com o time do Flamengo aquilo que vários treinadores tiveram de material humano ao longo desse tempo e não conseguiram fazer. Não conseguiram entregar essa hegemonia, essa supremacia contra Tanto os que o adversários. Flamengo caiu com o Tite pro Penharol. Sim. E Com o São caiu Paulo e com o São Paulo e pro Olímpia. Todo Times de investimento técnico. muito inferiores Todo ao que o Inter técnico tem Disputou o hoje. Campeonato Brasileiro até o final. Todo Uma coisa técnico que que precisa ser dirigiu o dita, Flamengo desde 2019, ele teve financeiramente Sim, claro. um capital à disposição muito maior do que o dos outros clubes pela situação que o Flamengo, graças à competência de quem o dirigiu lá de trás até hoje, conseguiu provocar. Agora, nem todo técnico conseguiu fazer com que esse Flamengo enfrentasse o Internacional durante 270 minutos.
270 minutos. E não foi ameaçado por 10 minutos em 270. Eu tenho dados sobre esses 3 jogos em sequência de Flamengo e Inter, né? O jogo da ida na Libertadores, 1-0, o Flamengo deu 10 finalizações, o Inter deu 5. E o Flamengo trocou 651 passes contra 331. O Rossi não fez nenhuma defesa difícil, né? Naquele 1-0. É que o segundo tempo o Flamengo caiu, o Inter terminou diz mais o jogo... sobre a queda do Flamengo do que sobre a subida do Inter naquele segundo tempo. O Inter acabou terminando o jogo numa abafa e deu esperança de que poderia fazer algo no Beira-Rio, né? Nenhuma defesa do Rossi na partida, nenhuma. Aí, no jogo de domingo, o Campeonato Brasileiro, o Inter com time reserva, o Flamengo finalizou mais do que o Inter. E acho até enganoso mostrar que o Inter finalizou 14 vezes, porque na prática, cara, foi um baile, né? É tipo daquela estatística que não traduz o que foi o jogo. O jogo acabou em 11 minutos. Foram muitas Exato. finalizações concentradas no final do jogo, né? Por isso chega a esse dado. O Pedro fez 2 gols em 11 minutos e acabou o jogo. E, de novo, o Flamengo trocando muito mais passes do que o Internacional. E ontem, de novo, uma vitória muito tranquila, com 14 finalizações do Flamengo, 8 do Inter, e eu acho que a diferença é maior do que essa, né? A estatística de finalizações nem sempre é boa para mostrar a diferença entre times no futebol, né? A gente viu 3 jogos em que o Flamengo ganhou como quis do Inter. O único senão do Flamengo no jogo de ontem, que na minha opinião foi a partida mais consistente do Flamengo no ano. Não foi a mais exuberante, acho que a mais exuberante foi contra o Chelsea. Mas a mais consistente, em que o adversário não te ameaçou hora nenhuma. Teve controle o tempo inteiro. Teve controle o tempo inteiro. Para mim foi ontem a mais consistente. Então, o único senão é que o Flamengo poderia ter resolvido o jogo mais cedo. Ficou muito pendurado no 1-0, ainda que com o controle, porque se aquela bola do Borré entra, faltavam 10 minutos para o jogo. O jogo mudava, né? Vira um jogo muito aleatório, faltando 10, 12, 15 minutos. Uma possibilidade. Você abre uma possibilidade. Até o Rocher para a área ainda fazer gol de inflamar cabeça. o estádio, enfim. Então, acho que... E o Flamengo teve chances para fazer o 2-0 antes, assim, do que foi o gol do Pedro. Então, o único senão era, talvez, que o jogo estava tão controlado, que talvez o Flamengo falou assim, daqui a pouco a gente vai fazer o segundo, daqui a pouco a gente vai fazer o segundo. Ele vai ser uma consequência natural do nosso desempenho. E às vezes não é, né? Não, e o futebol prega essas surpresas. Agora, independentemente disso, os adversários, para mim, só reforçou a seguinte questão. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o favorito isolado, tá? E ele tem atrás dele o Palmeiras e o Cruzeiro. Mas o favorito isolado, pelo menos no meu modo de ver, para o Campeonato Brasileiro, é o Flamengo. Na Libertadores, o maior rival que ele vai ter, e aí é uma competição de perfil distinto, porque é eliminatória. Então, ela tem um roteiro diferente do roteiro que apresenta no Campeonato de Pontos Corridos. O maior rival que ele vai ter será o Palmeiras. A perna do Flamengo aqui é uma perna. Mas eu queria debater a questão do dinheiro, ia colocar mais para frente, mas já que o tema surgiu, eu vou mostrar esse trecho da entrevista do presidente colorado, o Alessandro Barcelos, trazendo à tona o desnível financeiro, e depois eu quero falar um pouco sobre isso. Dá uma olhada. A gente sempre pensa nos cenários antes do jogo, né? Porque faz parte da função do dirigente vir aqui falar com vocês na vitória e na derrota. E algumas coisas elas ficariam de um melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo. Porque elas não podem servir de desculpas no momento em que o torcedor está sentindo tanto e nós estamos sentindo tanto. Mas a verdade é que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema, né, do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam, né? Um investimento nesta janela da ordem de 277 milhões contra um investimento de 27 milhões são 10 vezes mais. Se nós falarmos das últimas 4 janelas, foram 600 milhões de investimento. Estou falando em reais. Então, isto é um elemento que é novo no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar com ele. É ruim falar isso nesse momento, porque isso não justifica um momento que a gente vem passando de dificuldades dentro de campo, não só nesses 2 jogos contra o Flamengo, ou se considerar o terceiro pelo brasileiro. Mas o fato é que é um tema importante e relevante e que eu acho que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade, né? O fato de o Flamengo ter investido 600 milhões nas últimas janelas, como disse o presidente, isso é exemplo a ser seguido, não combatido. Eu vou explicar. O dinheiro que o Flamengo arrecada, ele vem todo ele gerado pelo clube, ele não é um dinheiro estranho ao futebol.
né? Então, assim, tudo que o Flamengo arrecada hoje é por causa do gigantismo do clube e do mérito das gestões que de 2013 para cá vem atingindo esse potencial todo que estava adormecido antes de 2013. Então, assim, é mérito do Flamengo, né? No mundo inteiro, há diferenças entre clubes em qualquer país do mundo. Essas diferenças podem se dar porque você tem um parceiro que vai lá e injeta dinheiro da noite para o dia, que é o caso do Manchester City, e aí você tem que fazer um olhar de lupa em clubes como o City, o PSG, para que as regras dessas parcerias não firam o fair play financeiro, ou seja, que o dinheiro que eles investem seja um dinheiro do futebol, não seja um dinheiro estranho ao futebol, porque isso realmente causa distorção, e existem regras de fair play financeiro que devem ser seguidas nesse sentido. Ou do puro e simples gigantismo e competência dos clubes, que é o caso do Bayern, na Alemanha, que é o clube mais popular da Alemanha, ele arrecada mais, ele tem mais torcida, ele ganha mais em premiação e é o gigante que é na Alemanha, e isso tem em qualquer país. É o caso do Flamengo aqui. Então, assim, o Flamengo, ele é o clube que hoje mais arrecada, porque ele conseguiu atingir esse potencial. Isso tem que ser seguido pelos outros e não combatido. O problema seria se o Flamengo gastasse ou dissesse que gasta 600 milhões, dando calote nos adversários, tirando o jogador de um clube sem pagar, atrasando salários, com dinheiro estranho ao futebol. Nada disso acontece no Flamengo. Então, os clubes deveriam seguir o exemplo rubro-negro e não combatê-lo. Mas e as cotas de televisão? As cotas de televisão são o seguinte, elas são um problema no Brasil, de fato, quando você pensa no equilíbrio das ligas, né? O que foi? Eu vou interromper porque a Conmebol acaba de eliminar a edição de ontem. Olha, decisão da Conmebol tomada. Não, isso era esperado. Os dois clubes estão eliminados. Vamos ver o pós agora. O mais importante é o pós. Pode colocar de manchete, os dois clubes eliminados. Mas como primeira decisão é a decisão mais acertada que a Conmebol toma. A ver os próximos passos. Agora vem os desdobramentos, perfeito, mas as pressões, mas acertadamente. Acertadamente é isso. Essa é a medida exemplar. Perfeito. Então, eu vou tentar retomar meu raciocínio, embora esse fato seja muito mais importante. Mas ele fala das cotas de televisão. Exato, cotas de televisão. Elas não são a maior parte da arrecadação do Flamengo hoje. Não são. E não são de clube nenhum no mundo, assim, grande. Não são. Mas nas cotas de televisão, que é a menor parte hoje das receitas do Flamengo, de fato há um desequilíbrio no futebol brasileiro. Porque aqui no Brasil, a diferença entre o que mais ganha e o que menos ganha chega a 10 vezes. É muito quando você compara com as ligas europeias. Na Inglaterra, por exemplo, é 1,6 a diferença. 1,6. Porque se entende, na Alemanha e na Espanha, 3 vezes aproximadamente. Se entende que é uma maneira de você trabalhar pelo melhor produto. Aí todo mundo ganha mais dinheiro, embora a divisão diminua a favor do Flamengo, do Corinthians. Então, o que está emperrando a Liga aqui no Brasil é que esses clubes que ganham muito, né, são muito populares, dão mais audiência, Corinthians e Flamengo, eles não topam diminuir a diferença. Ainda que seja demonstrado a eles que eles vão ganhar mais dinheiro. Mas ele fala, mas a diferença não me interessa que ela diminua. Então, de fato, as cotas de televisão no Brasil, elas têm que ser debatidas, as divisões. E realmente é isso que emperra hoje a criação de liga. Os clubes não enxergam isso como um fator que vai alavancar a nossa liga. Agora existem duas ligas, né? Existem. E que negociaram esse novo contrato de televisão. Perfeito. Mas eu insisto, a cota de televisão, hoje, ela é a menor parte do que arrecada o Flamengo. Então, ainda que você chegue a essa cota que é na Inglaterra, que eu mencionei, que é 1,6, o Flamengo vai continuar ganhando muito mais do que os outros pelo seu gigantismo, desde que ele trabalhe bem. E cabe aos outros alcançar o Flamengo com gestão. E não falar, mas o Flamengo arrecada mais. Até porque, quando o Internacional ganhou as suas Libertadores, nesse século, o Flamengo que era o clube endividado. O Inter tinha poder de investimento maior, tinha times maiores. Muito bem observado. É isso, entendeu? O Inter teve, num período desse século XX, o século XXI começa com o Inter subindo. Isso. Não é? O Inter é campeão gestão do Fernando mundo. Carvalho. O Inter é campeão do mundo, em cima do Barcelona. Sim. E o que aconteceu com o Inter Nacional daquele título até os dias atuais? Aquela época... E olha como o Flamengo estava naquela época. Naquela época, o Flamengo era aquele clube que volta e meia, o que tinha? Acabou o dinheiro. Vou te dar um exemplo tem bola e vou pra ilustrar treinar. isso que vocês dois disseram. Maestro Júnior era dirigente do Flamengo em 2004. Isso. Ele foi a Goiânia negociar o Fernandão. Fernandão, ídolo, que infelizmente nos deixou num acidente de helicóptero. Ele tinha uma proposta em mãos do Flamengo. Tinha praticamente dito sim, posso estar enganado.
o Inter quis o Fernandão e, por ser um clube mais organizado, com mais grana à época, convenceu o Fernandão, em vez de vir para o Rio de Janeiro, ir para o Rio Grande do Sul e se tornar um dos maiores jogadores da história do Internacional. Então, lá atrás, o Internacional, com mais dinheiro e com mais organização, superou o Flamengo na contratação de um jogador. E atribuir, o presidente Alessandro Barcelos tem todo o respeito, mas condicionar o sucesso do Flamengo apenas à questão financeira é muito pouco, sabe por quê? Porque no mundo está cheio de clube que gasta uma grana e não acontece nada. E sabe, 2 caras ontem que mandaram no jogo, vamos dizer que o Jorginho e o Saúl foram 2 caras que comandaram o jogo. Sabe quanto o Flamengo pagou por eles? Nada. 0. Paga salário alto. Sim. Como o Inter isso, paga salário luva, alto pro Ener Valencia, pro Borré, pro Alan Patrick. Então, além de ter dinheiro, o Flamengo soube trabalhar. Perfeito. Soube prospectar um jogador como o Jorginho, soube prospectar um jogador como o Saúl. O Carrascal ainda não entrou. É que esse o Flamengo até pagou. Por exemplo, o Danilo foi um jogador que veio 0. Alexandre, um jogador que veio 0. Saúl, um jogador que veio 0. E o Jorginho, um jogador que veio 0, Eric, cara. E vendeu bem jogadores como Wesley, formado em casa. Outra coisa que o Inter deixou de fazer também. Se você pensar no jogo do Maracanã, que o Flamengo ganhou de 1-0, o Flamengo não tinha o meio-campo completo que iniciou o ano. Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. E perdeu o Wesley pelo lado direito. Eu digo, mas só esses 4 do meio-campo, que foi o meio-campo que começou a temporada e que jogou praticamente 6 meses. O time foi remontado. E aí é que tá essa questão. Aí você vai olhar, por exemplo, foi ao mercado e trouxe o Jorginho, 0, como observou o Eric, o Saúl, 0. Agora, tem um perfil que identifica esses jogadores. Tem um perfil do ponto de vista tático, acostumados a jogos de alta intensidade, e tem um perfil do ponto de vista de postura. Jogadores acostumados a vestiário grande. Jogador de Eurocopa, jogador de La Liga. Vencedores. Exatamente, é onde eu quero chegar. Não é jogador que vem conhecer as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Entende? Muito pelo contrário, é jogador que vem para competir. E vem para competir num clube que vai dar todas as condições para ele desenvolver bem o seu trabalho. Não vai, em nenhum momento, deixar de cumprir com as suas obrigações. Então, é um conjunto de situações que permite entrar em campo. E aí vamos voltar. Outro dia teve aqui a enquete dentro do Seleção. Melhor técnico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Meu voto, Filipe Luís. Cara, olha como esse time está cada vez mais ampliando o seu repertório. É o melhor ataque, melhor defesa, o que menos perde, o que mais domina os adversários, o que mais tem regularidade. Exato, e de um técnico que ainda não tem 1 ano no cargo. Não tem 1 ano como profissional, um treinador profissional. Não sei se o Rizek preparou isso, mas enfim, eu trouxe esses números porque eu acho que são muito impressionantes da breve carreira do Filipe Luís. Foram 62 jogos comandando o Flamengo até aqui, 42 vitórias, 14 empates, 6 derrotas. 107 gols marcados e 35 gols sofridos. Ou seja, em 62 jogos, o Flamengo só sofreu 35 gols sob o comando do Filipe Luís. Assim, são números muito impactantes para um treinador que não tem 1 ano como treinador profissional, de uma equipe profissional. É muito promissor. E que assumiu numa circunstância difícil, absolutamente de pressão. Semifinal de Copa do Brasil contra quem? Contra o Corinthians. Aí o time caindo posições até o período de sair do G4 do Brasil naquela ocasião. Só um ponto sobre essa entrevista do Alessandro Barcelos. Eu acho que o que pegou pior na entrevista é a forma como o Inter perdeu para o Flamengo. Não é o Inter ser eliminado pelo Flamengo, porque isso pode acontecer. O Flamengo tem um time melhor que o Inter, mas a forma como aconteceu. E aí a gente vai voltar no início do papo da questão do desenvolvimento do trabalho do Flamengo e a regressão no trabalho do Internacional, que tem a ver não só com o treinador, com a queda de produção de jogadores, mas fatalmente alguma coisa interna do clube também envolvendo direção, cotidiano, ambiente ali. Não é possível que as coisas, que o Inter saia de um time que faz frente ao Flamengo no ano passado, que se classifica para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, chegando no G4, para essa temporada, que foi dominante no Gaúcho, até porque o Grêmio vive uma temporada muito ruim, um ano muito ruim, e é eliminado mais uma vez precocemente da Copa do Brasil jogando mal, Libertadores jogando mal, né? Apesar de ter passado em primeiro em seu grupo, que é difícil foi difícil na primeira fase, e faz o Campeonato Brasileiro, que faz muita vaga. Mas se a gente for falar de aspecto financeiro, o Flamengo ainda é credor do Internacional. O Internacional ainda não pagou o Thiago Maia. Jogou, inclusive, os 180 minutos. Se a gente for ampliar a discussão para fair play,
Eu acho que isso traria um prejuízo para o Internacional Sem também. dúvida. Talvez não Sem pudesse dúvida. escalar o jogador, talvez não pudesse contratar outros jogadores, né? Tanto que isso rendeu até uma brincadeira ontem na internet, que teve um próprio torcedor colorado que escreveu: essa chuva de papel picado é com os e-mails que o Flamengo mandou cobrando o Thiago Maia. Ô, Rodrigo... O Inter picotou todos os e-mails. Deixa eu mostrar o bom gosto, mandou. porque assim, você pode ter dinheiro e gastar muito mal. O Flamengo tem gastado bem o seu dinheiro. Esse elenco, a força desse elenco se Não demonstra. acerta em todas, por exemplo, investiu no Claro. Juninho e o Juninho não aconteceu no Mas Flamengo. futebol não é ciência exata, né? o próprio Alan, que foi contratado na administração anterior, demorou muito Vamos tempo. colocar assim as escalações que o Flamengo teve nesse tríplice baile que aplicou no Internacional. São grandes jogadores, né? Então, no jogo da ida, por exemplo, o Emerson Royal, ele foi titular da lateral direita, né? O Alan jogou no meio-campo, não foi o Saul, que foi o titular. Você tinha Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino, Bruno Henrique. Aí, para o 3-1, o Flamengo veio com o Pedro de titular. O Bruno Henrique descansou, o Arrascaeta, que estava suspenso do jogo da ida na Libertadores, jogou como titular. O Saul e Jorginho já ensaiaram o que aconteceria. Falar que o Vasco jogou é Ai, vocês estão muito... Olha, eu não tô aguentando hoje. Ô, Vene Casagrande, 3 jogos em cima do Internacional, 3 vitórias e 3 formações diferentes do Flamengo. Você acha que isso vai continuar ou que equalizou e esse é o modo prime do Flamengo, esse último jogo agora, o jogo de ontem? Gostou do Flamengo, Vene Casagrande? Me responde. Gostei, impossível não ter gostado. De fato, foi um dos melhores jogos do Flamengo na temporada. Foi uma aula de futebol que a gente pôde assistir ontem. O Felipe Luiz, o plano de jogo dele foi praticamente perfeito. Todos os jogadores indo bem, sistema defensivo, meio de campo sendo formado por Jorginho, Saul e Arrascaeta. O setor ofensivo também, a gente comentou isso aqui ontem, que independentemente da escolha dele, eu acho que seria uma escolha que ele iria acertar e deu certo. A escolha dele, o Flamengo ontem foi soberano em todos os sentidos, em qualquer momento do jogo, o Flamengo não esteve perto de sofrer gol. Eu brinquei aqui antes do VT, mas é verdade. Em nenhum momento o Internacional chegou perto de fazer um gol. Tudo bem, teve uma bola na trave ali, mas eu acho que... No finalzinho, mas eu acho que foi muito mais também na base do susto, e o Rossi estava na bola. Se você parar e analisar o lance, o Rossi ele estava na bola. Se a bola fosse no gol, ele iria fazer a defesa. Então a gente pode definir o Flamengo extremamente soberano em todos os sentidos. Quero destacar o lado direito do Flamengo, o Varela e o Gonzalo Plata. E por que eu estou destacando? Porque o Flamengo perdeu 2 importantes jogadores que atuavam pelo lado direito, o Wesley e Gerson. E o Flamengo está passando por uma transição. O que eu estou querendo dizer? Que o Flamengo está passando por mudanças no elenco e ainda nem chegou no auge. Eu acho que o Flamengo ainda pode evoluir muito mais com o passar do tempo. O Saul, por exemplo, aprimorando a forma física dele, o Samuel Lino se encaixando mais do lado esquerdo com o Alexandro. O próprio Carrascal ainda não teve muita chance no time do Flamengo. Então a tendência é que o Flamengo ainda evolua mais. Então, respondendo a sua pergunta sobre ontem, eu acho que foi uma partida perfeita do Flamengo. O Flamengo foi melhor em todos os sentidos e eu quero parabenizar o Felipe Luiz, porque o trabalho dele é muito bem feito. Porque você acabou de mencionar, em 3 jogos contra o Internacional, 3 formações diferentes, o Flamengo fez um placar agregado no Internacional de 6-1. E não é só o placar que chama atenção. Em nenhum momento o Inter foi melhor que o Flamengo nesses 3 jogos. Talvez no segundo tempo do jogo de ida das oitavas da Libertadores, o Inter possa ter ido melhor. Aqui no Maracanã. Talvez, ainda tem debate. Mas, por exemplo, no jogo do Campeonato Brasileiro, no jogo de ontem, o Flamengo foi melhor em todos os sentidos. Parabenizar o técnico Felipe Luiz. Óbvio, ele tem importantes jogadores, tem um elenco para ele. Vou te dar um exemplo. O Vinha nem banco de reserva está ficando. O Michael nem banco de reserva está ficando. O próprio Juninho nem banco de reserva está ficando. E a gente está falando de jogadores que teriam vaga em vários clubes da Série A do futebol brasileiro. O elenco é muito bom, ele tem uma matéria-prima muito boa. Mas não adianta nada você ter um elenco muito bom se você não tiver um treinador que não saiba trabalhar esse elenco. E o Felipe Luiz sabe trabalhar esse elenco. Então, parabéns para ele e para os jogadores também que fizeram uma partida brilhante no Beira-Rio ontem. A dupla está decretada? Saul e Jorginho, Lucas Pedrosa? Ele encontrou uma solução para um problema que a gente já vinha trazendo aqui há muito tempo.
que era o Saúl é o substituto do Gerson, cara, não tá dando certo. E outra coisa, o Flamengo tá caindo de nível na sua dupla de volante. Everton Araújo e Alan, com todo respeito a esses dois jogadores, eles não acompanham o nível dos atletas do Flamengo. O nível dos atletas... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do Mengão. Mais uma vitória do Mengão. O Flamengo se classificou e agora enfrentará o Estudiantes pela quarta de finais da Copa Conmebol Libertadores da América. Então deixe seu like e se inscreva para ficar por dentro de tudo do Flamengo.